Olá, pessoal! Então, a gente já viu até agora concorrência perfeita e monopólio, que são os dois extremos quando a gente pensa em estrutura de mercado. Então, o menos concentrado possível e o mais concentrado possível. Agora, a gente vai estudar o que acontece no meio, né, as estruturas de mercado intermediárias, por assim dizer. Essas estruturas de mercado a gente vai chamar de estruturas de concorrência imperfeita. E, em termos de concorrência imperfeita, a gente pode pensar em dois tipos de estrutura de mercado: a concorrência monopolística e o oligopólio. Iniciando com a concorrência monopolística, as características dessa estrutura de mercado são as seguintes. Então, ela apresenta muitas empresas, livre entrada e saída do mercado, né, o que são características próximas do mercado de competição perfeita. Só que o que diferencia aqui é que a gente não tem mais produtos homogêneos, produtos são diferenciados. Eles são diferenciados, mas eles são altamente substituíveis entre si. Então, o consumidor percebe que existe uma diferença, ou considera que existe uma diferença, mas se o preço de um dos produtos subir demais, ele tem alternativas. Por exemplo, ele pode consumir o concorrente. E o poder de mercado, então, nesse tipo de estrutura, vai depender do grau de substituição dos produtos. Como os produtos são diferenciados, mas altamente substituíveis, a gente espera que o poder de mercado seja pequeno, de maneira geral. Pensando em termos gráficos, o que a gente tem? Então, no curto prazo, a gente observa aqui a curva de demanda e de receita marginal. Observem que elas têm o formato das curvas do monopólio, né? Então, esse monopolística da concorrência, do nome, vem desse formato de curva. Então, as curvas são descendentes, negativamente inclinadas, e aqui a gente tem as nossas curvas de custo, que a gente já conhece. A determinação da quantidade do preço, aqui vai ser dado da mesma maneira que era dado no monopólio, então a gente iguala a receita marginal ao custo marginal. A partir disso, a gente obtém a quantidade, aqui embaixo, e jogando a quantidade lá na curva de demanda, a gente obtém o nosso preço de curto prazo. O que vai acontecer aqui? Lembra, a segunda característica é que existe livre entrada e saída do mercado. Se existe livre entrada e saída, esse lucro aqui, as outras empresas estão vendo esse lucro, e elas podem pensar, eu vou querer pegar um bocado desse lucro para mim. Então, no longo prazo, a gente espera o quê? Que entrem mais empresas nesse mercado. Entrando mais empresas no mercado, cada uma das empresas vai vender menos. Ok? Isso faz com que a demanda se desloque, de cada firma se desloque para baixo. Ela vai se deslocar para baixo até o ponto onde a demanda se tangencia a curva de custo médio. Então, aqui o novo ponto, o novo preço vai ser dado ao jogar, né, a quantidade de longo prazo. Na curva de demanda, começa tangenciando o custo médio, então o novo preço vai ser dado aqui igual ao custo médio. Isso significa que no longo prazo o lucro é zero. Ok? Muito bem. Aqui eu já falei, só para vocês estudarem depois. Quando a gente compara a competição monopolística com a competição perfeita, quais são as diferenças? Lembra, na competição perfeita, a demanda é horizontal, então cada empresa não tem poder de influenciar o preço. O preço é dado e a curva de demanda é horizontal. Então, no longo prazo, a gente tem o quê? O equilíbrio é dado onde demanda ou receita marginal se igualam a custo marginal e custo médio. Ok? Então, é preço igual a custo marginal. Na concorrência monopolística, o que acontece? A gente tem aqui as curvas negativamente inclinadas. O equilíbrio vai ser dado de receita marginal igual ao custo e o preço é dado pelo ponto onde demanda é igual ao custo médio ou preço é igual ao custo médio. Nesse caso, então, a gente observa que o nosso preço de competição monopolística ele é maior do que o custo marginal para aquele ponto. Ou seja, existe um poder de mercado. O
que é interessante observar? Esse poder de mercado, a gente vem produzindo esse QCM aqui, que é inferior à quantidade da competição perfeita que estaria aqui, ok? Nessa curva aqui. O que significa que esse tipo de mercado é mais ineficiente, tem uma ineficiência que na competição perfeita não tem. Isso implica na geração de um peso morto aqui. Tudo bem? Muito bem. E aí fica a questão. A competição monopolística é ineficiente e está gerando um peso morto. Ela deveria ser regulada? Normalmente, quando a gente pensa em ineficiência na economia, a gente pensa em uma maneira de corrigir essa ineficiência, né? Meio tá no DNA do economista. Mas o que acontece? A gente observa o quê? Primeiro, qual o grau de poder de monopólio, poder de mercado que essa empresa tem, o que as empresas nesse tipo de estrutura de mercado têm. Ele é muito pequeno, né, de maneira geral. Por quê? Porque os produtos são altamente substituíveis, então uma empresa não pode, não tem poder de alterar tanto assim o preço, porque isso geraria uma perda de quantidade de venda muito alta. E além disso, a gente observa que ela tira um lucro, mas no curto prazo. No longo prazo, embora exista um poder de mercado, a empresa está operando com lucro econômico zero. Okay? Então, ela não está tendo lucros abusivos, enfim. E o poder de mercado não permite que ela explore muito o preço, por exemplo. E além disso, qual o benefício da diversidade de produtos, né? A gente tem um peso morto, tem uma ineficiência, mas em contrapartida, o consumidor ele tem o acesso a uma diversidade de produtos com algum grau de semelhança, mas com algum grau de diferenciação, e isso tem uma importância bem significativa para o consumidor de maneira geral. Tudo bem? Então, em termos gerais, a gente não espera ou não considera a ideia de regular um mercado em competição monopolística. Ok? Então, vamos ver aqui uma questãozinha só para a gente repensar alguns conceitos sobre mercados de competição monopolística. Primeira alternativa. Os produtos vendidos caracterizam-se por serem diferenciados e altamente complementares entre si. Essa alternativa é falsa, porque eles são diferenciados, mas eles são altamente substitutos entre si, substituíveis entre si. Por quê? Eu não quero consumir os dois juntos, né? Complementar significa que eu consumo sempre os dois juntos. Não, eu vou consumir um ou o outro, e eu percebo as diferenças, mas eu considero que eu posso trocar um pelo outro à medida que, sei lá, mudarem as condições de venda, de preço, de quantidade ou mesmo minhas preferências. Segundo, né, o item 1, a livre entrada e saída de firmas de mercado, essa é uma das características, não tem dúvida. Segundo, no equilíbrio de longo prazo, haverá lucro econômico maior que zero, mesmo com a ausência de barreiras à entrada. Isso é falso, né, pessoal? Se não existem barreiras à entrada, as novas empresas vão entrar naquele mercado para pegar aquele lucro. Então, no longo prazo, o lucro é zero. O lucro econômico é zero. Terceiro, em contraste com os mercados puramente competitivos, o preço de equilíbrio é maior que o custo marginal. Perfeito. A gente está atuando, ou a gente está analisando um mercado que possui poder de mercado. Poder de monopólio, como que tanto faz o nome. Mas nesse caso, o que a gente tem? Então, o nosso preço está sempre acima do nosso custo marginal. No longo prazo, ele se iguala ao custo médio, mas não ao custo marginal. E a quarta alternativa, uma fonte de ineficiência clássica desses mercados é a existência de capacidade ociosa na produção. Isso está correto, é uma das definições que é importantes, que no geral a gente tem o quê? A gente não tá produzindo no nível de competição perfeita, né? Então a gente produz abaixo desse nível, existe uma capacidade ociosa. Agora, mudando de mercado, a gente vai ver o oligopólio.
Então, do grego, né, a palavra vem do grego, que diz oli é poucos, polens vender. Então, a gente tem poucos vendedores. Características, a gente tem um pequeno número de empresas atuando nesse mercado. O produto ele pode ser diferenciado ou homogêneo. Okay? A gente vai ver para os dois tipos, modelos. E existem barreiras à entrada. Essas barreiras elas podem derivar de duas questões. Primeiro, barreiras naturais, como economias de escala, patentes, acesso à tecnologia, reputação da marca. Okay? Mas também podem derivar de ações estratégicas. O que seria? Uma ameaça, por exemplo, de inundação do mercado com produtos para que o preço caia. Então, eu estou vendo você sinalizar que você quer entrar nesse mercado. Então, eu sinalizo o quê? Olha, você pode tentar entrar, mas se você entrar no mercado, eu vou jogar um monte de produto meu no mercado, isso vai despencar o preço. O consumidor já conhece meu produto, já conhece a minha marca, ele não vai comprar o seu, então você vai entrar para sair, porque você não tem condição de competir. Outro tipo de ação estratégica é o controle de insumos essenciais. Então, se eu sou uma siderúrgica e eu detenho a mina de minério, também eu restringo a entrada de concorrentes, né? Porque eles não vão ter fonte ao insumo, acesso à fonte de insumo. E aí, o que é interessante aqui? Se a gente tem essas ações estratégicas, então essas possibilidade de ameaça, possibilidade de responder à ação das concorrentes, a questão das ações estratégicas tornam-se muito importantes. Então, nesse sentido de ações estratégicas, analisar o comportamento das empresas rivais torna-se muito importante. Por quê? Vamos pensar no mercado automobilístico. Se a gente supõe que a Ford vai reduzir os preços dela em 10%, quais vão ser as possíveis reações da Chevrolet, da Fiat? Okay? Como que elas vão reagir a essa mudança de estratégia da Ford? Elas vão encarar como uma ameaça? A Ford está querendo roubar o nosso mercado? Elas vão também reduzir os preços? Elas vão reduzir os preços além dos 10%? Para, tipo, ensinar uma lição para a Ford? Né? Isso pode gerar uma série de conflitos, guerra de preço, então um abaixa preço, outro abaixa preço, até eles chegarem num nível onde eles eliminam o lucro, então eles ficam numa situação pior do que a original. Então, como essa questão das ações é possível, então será que a Ford vai realmente reduzir os preços em 10%? E se ela decide reduzir os preços em 10%, antes de tomar essa decisão, ela tem que pensar o quê? Tudo bem, eu vou reduzir meu preço em 10%. Mas como é que a minha concorrente vai encarar essa minha atitude? Ela vai encarar como uma ameaça? Uma afronta? Ou ela vai entender de outra maneira? Então, como a empresa vai reagir, como ela vai entender minha ação é muito importante. Como eu vou responder à ação da minha concorrente é importante. Como eu vou me posicionar diante da concorrente é importante. Ok? E aí, então, o que a gente tem que é fundamental aqui? No oligopólio, então, os produtores devem considerar a reação dos concorrentes quando vai determinar sua produção e seu nível de preço. Até agora, competição perfeita, monopolística e monopólio não tinham esse problema. Né? Eles tomavam as decisões, igual a custo marginal, a receita marginal, e pronto. Não me interessa o que os outros estão fazendo. No oligopólio, interessa aí muito. Okay? Minha decisão tem sempre que considerar a reação dos meus concorrentes. E aí, em termos de equilíbrio, essa questão de ter que considerar o que os concorrentes estão fazendo também vai mudar a questão de como a minha decisão é tomada. Então, a definição de equilíbrio na competição perfeita, monopolística e monopólio, a gente tem as empresas estão fazendo o melhor que podem e não tem incentivo para mudar suas decisões de produção e preço. A partir do momento que eu igualo minha receita marginal com meu custo marginal, eu estou fazendo o máximo para maximizar o meu lucro e eu não tenho nenhum incentivo para sair desse ponto de maximização de lucro. No oligopólio, a gente vai ter um adendo nessa definição, que é o seguinte: as empresas elas vão fazer o melhor que podem, dado aquilo que os concorrentes estão fazendo.
Então, quando eu vou fazer o melhor que eu posso, eu tenho que pensar o que o outro está fazendo. E a partir do momento que eu fiz o melhor que posso, considerando o que o outro está fazendo, eu não tenho incentivo para mudar as decisões de produção e preço. Então, equilíbrio é sempre um ponto onde não há incentivo para mudar as decisões de produção e preço. Sempre. O que difere aqui é na competição perfeita, eu faço o melhor que eu posso, ponto. No oligopólio, eu faço o melhor que eu posso, considerando o que os outros estão fazendo. Isso é fundamental. Tá? Essa definição de cada empresa está fazendo o melhor que pode em função daquilo que os concorrentes estão fazendo, a gente conhece por equilíbrio de Nash, né, que é um termo que foi criado em 1951 pelo John Nash. John Nash é um matemático e vocês provavelmente conhecem ele da história Uma Mente Brilhante. É um filme já bem antiguinho que conta a história desse matemático que deu essa importante contribuição aqui para a nossa teoria do oligopólio e para a teoria dos jogos, que vai ser o nosso próximo conteúdo, ok? Então, equilíbrio de Nash, cada empresa está fazendo o melhor que pode em função daquilo que os concorrentes estão fazendo. Na empresa, né, eu posso pensar, eu estou fazendo o melhor que eu posso, dado que os meus colegas estão fazendo. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, dado que o governo está fazendo. Eu estou fazendo o melhor que posso, dado a condição que eu tenho, entendeu? É sempre um equilíbrio de Nash. Eu estou fazendo o melhor que posso, dado o que está, o que o outro está fazendo. E aí, se eu tenho que considerar o que o outro está fazendo para determinar meu nível de produção e preço, como que eu vou fazer para determinar esse nível? Né? Parece complicado, mas não é. A gente vai ter alguns modelos nesse caso, mas eles são bem, não são muito distintos do que o que a gente viu até agora, em termos gerais. Então vamos pensar assim, decisão ótima, os oligopólios, a gente já conhece, eles têm que fazer o melhor que podem, dado o que o outro está fazendo. E aí eles vão poder competir, tanto por quantidade, e quando eles competem por quantidade, a gente vai considerar dois modelos. O modelo onde eles competem por quantidade, estão decidindo quanto produzir ao mesmo tempo, que é o modelo Cournot-Nash. A competição por quantidade, quando essas decisões são sequenciais, então eu decido primeiro, depois você decide, que é o modelo de Stackelberg. E a competição, eles podem competir também por preço. Por preço, quando compete por preço, eles têm que considerar duas questões. São produtos homogêneos, e aí a gente vai chamar de modelo de Bertrand, ou competir bem por preço quando seus produtos são diferenciados, e aí é o modelo Bertrand-Nash, ok? Hoje a gente vai ver os primeiros dois modelos, Cournot-Nash e Stackelberg. Então, bora lá. O modelo de Cournot é um modelo de 1838, né, criado pelo Cournot, que é a pessoa aqui da foto. E a gente vai considerar que duas empresas competem entre si, então a gente vai considerar um duopólio, né? Tem só duas empresas. Um produto homogêneo. E o que é importante, cada empresa vai considerar fixo o nível de produção da rival ao tomar sua própria decisão de produção. E aqui as empresas decidem quanto produzir simultaneamente. Então, por que eu tenho que considerar fixo o nível da concorrente? Porque eu não sei quanto ela vai produzir, né? Ela também está decidindo no mesmo momento que eu estou decidindo. Muito bem. Então, aqui em termos gráficos, como que vai funcionar a decisão da produção da empresa 1? O mesmo é válido para a empresa 2, ok, pessoal? Então, aqui a gente tem, se a empresa 1 acredita que a empresa 2 não produz nada, esta aqui vai ser, essa D1 0, vai ser a curva de demanda da empresa 1, né? E aqui a receita marginal da empresa 1. Se a empresa 1 considera que a empresa 2 vai produzir 50 unidades, aí ela reduz a demanda dela e a receita marginal dela na magnitude que ela acha que a outra vai produzir. Se a empresa 1 acha que a empresa 2 vai produzir 75 unidades, ela reduz de novo a demanda e a receita marginal, considerando essa quantidade que ela acha que a outra vai produzir. Ok? E a partir da curva que ela obtém, considerando que ela acha que a outra vai produzir, tem aqui o nível de produção que ela deveria ter, que ela deveria adotar. Ok?
Então, aqui a gente tem então, um gráfico bem completo, né? Bastante valores. Então, a gente vai simplificar essas curvas de demanda e receita marginal pensando o quê? Com o conceito de curva de reação. Essa curva de reação vai dar para a gente o nível de produção que vai maximizar os meus lucros e a minha, né? E a quantidade que ela imagina que os concorrentes vão produzir. Então, eu estou maximizando meu lucro considerando quanto eu acho que os outros vão produzir. Vai dar, então, a produção ótima de uma empresa como função decrescente do nível de produção esperado da outra empresa. Por que uma função decrescente, pessoal? Porque, obviamente, à medida que eu acho que a outra vai produzir mais, eu vou ter que produzir menos, ok? Senão o mercado vai ficar com muito produto, isso vai impactar o preço. Então, aqui seria a curva de reação da empresa 1, ó. Mostra o quanto ela vai produzir em função do quanto ela espera que a 2 produza. Então, se ela espera que a 2 produza 25, ela vai produzir aqui. 50, desculpa, ela vai produzir aqui. Se espera que a 2 produza 75, ela vai produzir aqui. Se espera que a 2 produza nada, ela vai produzir aqui. Ok? E a gente acha do mesmo modo a curva de reação da empresa 2. Então, também é a mesma relação. Se a empresa 2 acha que a 1 não vai produzir nada, que a 1 não vai produzir nada, ela produz 75. Se acha que a 1 vai produzir 50, ela produz 50. Se acha que a 1 vai produzir 75, ela produz 25. E o ponto, então, de equilíbrio para a gente vai ser onde o ponto das duas se cruzam. Porque esse ponto, ele é o ponto onde o que eu acho que você está produzindo é exatamente o que você está produzindo. Okay? Então, eu acerto essa ideia, eu acerto quanto eu acho que você vai produzir. Então, eu estou maximizando meu lucro porque eu consigo estimar corretamente e decidir meu nível de produção corretamente. Esse equilíbrio de Cournot é um equilíbrio de Nash, né? Porque a empresa vai maximizar seu lucro em função do que a concorrente está produzindo, né? Por isso que a gente estima a curva de reação. E, de maneira alguma, elas têm estímulo para alterar esse nível de produção. Então, vamos pensar um exemplo aqui, pessoal, umas continhas. A gente tem um duopólio, a demanda de mercado é dada por P igual a 30 menos Q, e o Q é igual a Q1 mais Q2. E aqui o custo marginal é igual a zero, para simplificar. A gente quer saber qual será a produção ótima das empresas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é achar a curva de reação da empresa 1. Aqui, pessoal, a mesma coisa, lucro máximo, receita marginal igual a custo marginal. Então, a receita marginal de 1 vai ser preço vezes a quantidade de 1. O preço, só para ficar claro, ó, a gente vê aqui, né? O preço é 30 menos Q, onde Q é Q1 mais Q2. Então, isso aqui a gente pode reescrever como preço é igual a 30 menos Q1 menos Q2. Tudo bem? Ficou meio tortinho, mas dá para ler, né? Então, o preço é igual a 30 menos Q1 menos Q2. Então, a receita vai ser o preço, que é 30 menos Q1 menos Q2, vezes o Q1, porque a gente está achando a receita da empresa 1. Muito bem? Distribuindo o Q1, então 30Q1, menos Q1 quadrado, menos Q2Q1. A receita marginal é igual, então, a 30 menos 2Q1 menos Q2, né, derivando a função de cima. E aqui a gente tem o equilíbrio, então, receita marginal é igual a custo marginal. Esse zero, pessoal, é do custo marginal, ok? Não estou igualando a zero porque tem que igualar a zero. Não, tem que igualar o custo marginal. Se o custo marginal for 20, é igual a 20. Se o custo marginal for 30 mil, igual a 30 mil, ok? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, o Q1, aqui é só álgebra, tá, pessoal? Então, eu joguei esse Q1 para o outro lado, ficou 30 menos Q2 igual a 2Q1, aí eu passei o 2 dividindo, então 15 sobre 2, 1 sobre 2, ok? Então, Q1 é igual a 15 menos meio Q2.
A mesma coisa a gente tem que fazer para a curva de reação da empresa 2, vai ser igualzinho, receita marginal igual a custo marginal. Agora, na receita, a gente multiplica pelo Q2, obviamente, ok? As continhas são exatamente iguais. Eu não vou me atentar a elas, mas eu sugiro que vocês façam como exercício, vocês tentem refazer, tudo bem? E aí a gente chega aqui à curva de reação da empresa 2. Então, muito bem. Se a gente tem aqui a curva de reação da empresa 2, para desenhar, pessoal, é só pegar aquela fórmula e atribuir 2 valores, a gente consegue desenhar. E aqui a curva de reação da empresa 1. Okay? O equilíbrio de Cournot, a gente sabe que é onde as duas se cruzam. Então, qual será o nível de produção ótimo? É o ponto onde Q1 é igual a Q2. Então, Q1 é igual, aqui eu peguei o Q2 e substituir aqui. Então, ficou Q1 igual a Q2. Reajustando algebricamente, a gente tem que Q1 é igual a 10. Ok? Com Q1 igual a 10, a gente substitui ele na curva de reação 2. A gente acha que o Q2 também é igual a 10. Tudo bem? Muito bem. Ali, pessoal, ficou o mesmo nível de produção, porque as duas enfrentam a mesma demanda, as duas têm o mesmo custo marginal. Tá? Se o custo marginal fosse diferente, por exemplo, aí poderia ser que a gente tivesse curvas de reação diferente e níveis de produção diferentes. Muito bem. Agora, o que acontece se a gente pensar, essas duas empresas, elas não decidem fazer cada uma o melhor para si, considerando o que a outra está fazendo. Elas decidem formar um conluio, fazer uma decisão conjunta. Nesse caso, o que elas vão fazer? Elas vão maximizar a receita total. Elas vão agir como se elas fossem uma única empresa. Então, aqui a receita total é preço vezes quantidade. Como elas estão agindo só como uma empresa, né? Não interessa dividir em Q1 e Q2, não vai auxiliar a gente aqui em nada. A gente acha a receita marginal, igual a receita marginal ao custo marginal, que é 0, e chega no nível de produção igual a 15. Nível de produção total igual a 15, a gente pode supor que as empresas vão dividir isso igualmente. Então, Q1 e Q2 produzem junto, empresa 1 e empresa 2 produzem junto 15. Então, aqui, cada uma vai produzir 7,5, por exemplo. Tá vendo? Então, em termos gerais, elas estão produzindo menos do que no Cournot, onde cada uma produzia 10. Né? Então, 5 unidades a menos, conjuntamente, e a gente vai ter lucros maiores. Por isso que é interessante fazer esse conluio. Então, aqui é o equilíbrio de Cournot, o equilíbrio competitivo, e aqui a curva de contrato, que vai dar para a gente, então, o resultado de conluio, as opções do conluio. Então, o conluio vai ser a situação mais lucrativa para a empresa, seguida do Cournot, e, por fim, o equilíbrio competitivo. Se a empresa com conluio ela ganha mais, é uma situação mais lucrativa, por que a empresa não mantém esse conluio? A gente vai ver isso na próxima aula, mas de maneira bem breve, o que acontece? Vamos pensar. Eu sei que se a gente produzir conjuntamente 15, então cada uma produzir 7,5, a gente tem uma situação mais lucrativa, em conjunto. Mas e se eu sei que você está produzindo 7,5 em vez de 10, que você produziria no Cournot, e eu produzo a diferença, eu saio ganhando. Então, é muito interessante eu romper esse conluio. Por isso que acaba não sendo uma situação tão observada. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes depois. E agora, o segundo modelo. Então, o modelo de Stackelberg, que é o modelo de vantagem de ser o primeiro. Nesse caso, são as mesmas características que é o outro duopólio, só que aqui uma das empresas, que a gente vai considerar que é um, determina seu nível de produção antes da outra. Pegando o mesmo exemplo, como que a gente vai determinar, então, o nosso nível de produção? Ok? Então, vamos lá. A empresa 1 vai decidir primeiro, mas como ela vai decidir, ela tem que considerar como que a empresa 2 vai reagir ao que ela decidir, certo?
E a empresa 2, como decide depois, ela toma como dada a produção da empresa 1, ok? Considerando a curva de reação dela, que a gente já calculou, é a mesma que a gente já calculou, tudo bem? Então, vamos lá. Empresa 1 decide primeiro, considerando a reação da firma 2, não é? A reação da firma 2 é dada pela curva de reação da firma 2. Então, aqui é a receita da empresa 1, ok? A gente tem, então, a receita que a gente já calculou. Qual que vai ser a diferença aqui? Aqui tem um Q2, certo? Só que esse Q2 não está sendo determinado ao mesmo ponto que eu. Ele vai ser determinado depois, considerando a curva de reação da empresa. Então, a gente vai substituir aqui a curva de reação da empresa. Muito bem? Da empresa 2. Fazendo a distributiva, a gente chega nesse resultado aqui. Aqui é a álgebra, tá, pessoal? Vou deixar para vocês checarem. Então, a receita marginal vai ser 15 menos Q1. O lucro máximo é dado onde receita marginal se iguala ao custo marginal. Então, a gente tem 15 menos Q1 igual a zero. O nível de produção da empresa 1 vai ser de 15 unidades. Ok? Ela decidiu primeiro produzir 15 unidades. A empresa 2, então, vai tomar essa quantidade da firma 1 como dada, substituir na sua curva de reação e vai produzir 7,5 unidades. Então, a produção da firma 1 vai ser o dobro da empresa 2, consequentemente, o lucro da empresa 1 também vai ser o dobro do que da empresa 2. Muito bem, então as referências aqui, pessoal, são Besanco e Goolsby. Os dois estão disponíveis online na biblioteca. Qualquer um dos dois vão abordar o mesmo conteúdo. Mas se vocês forem escolher, tiverem dúvida, eu sugiro o Goolsby, que eu acho que ele é mais didático. Eu gosto bastante dele. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Próxima aula, a gente deve ver as competições por preço.